Durante anos, a relação econômica entre o Canadá e os Estados Unidos foi vista como uma das mais confiáveis e mutuamente benéficas do mundo. Os países compartilham não apenas uma enorme fronteira terrestre, mas também uma profunda interdependência econômica, com o comércio fluindo livremente entre os dois. Os Estados Unidos, por exemplo, são há muito tempo o maior parceiro comercial do Canadá, absorvendo bilhões de dólares em bens, incluindo petróleo, veículos, máquinas e produtos agrícolas. No entanto, sob a administração do presidente Donald Trump, essa parceria econômica antes estável foi prejudicada, com tarifas e ameaças de novas restrições comerciais ameaçando desfazer o fluxo contínuo de bens através da fronteira. Tarifas de Trump, impostas a vários produtos canadenses como aço, alumínio e madeira, geraram indignação no Canadá. As políticas protecionistas do presidente são vistas por muitos como um desafio direto às principais indústrias do Canadá, contrariando décadas de acordos de livre comércio e cooperação econômica. Embora o Canadá tenha resistido ativamente a essas tarifas, a situação continua carregada de tensão, com muitos se perguntando se o relacionamento entre os dois países retornará ao seu antigo estado de estabilidade. Uma das áreas onde a tensão tem sido mais palpável é nas exportações de petróleo do Canadá. O Canadá é o maior fornecedor de petróleo para os Estados Unidos, enviando milhões de barris de petróleo bruto pela fronteira todos os dias. Mas com as tarifas ameaçando aumentar o custo do petróleo canadense, o Canadá se encontra em uma encruzilhada. Ele continuará a depender de seu maior vizinho para a estabilidade econômica ou buscará novos parceiros comerciais para reduzir sua dependência dos Estados Unidos? Os Estados Unidos continuam sendo o maior mercado de petróleo do Canadá, com mais de 50% do petróleo bruto do Canadá sendo exportado para o sul da fronteira. Essa relação comercial tem sido incrivelmente importante para a economia canadense, gerando receita significativa e garantindo que os produtores de petróleo canadenses tenham um mercado estável para seu produto. No entanto, se Trump continuar a mirar o setor de petróleo do Canadá com tarifas, os produtores de petróleo canadenses podem ser forçados a procurar compradores em outro lugar. A mudança do mercado dos Zezermeira para outros países pode criar um desafio sem precedentes para essa indústria petrolífera do Canadá, e está claro que o país agora está avaliando suas opções. A possibilidade de o Canadá diversificar suas exportações de petróleo se tornou um ponto-chave de discussão. À medida que as tensões com os Eurasia aumentam, o Canadá está explorando maneiras de reduzir sua dependência de seu vizinho do sul e abrir novos mercados para seu petróleo. A expansão do oleoduto Trans Mountain, que permitiria que o petróleo canadense fosse exportado para a Ásia, se tornou um símbolo dessa mudança. Embora o oleoduto enfrente oposição significativa de grupos ambientais e comunidades indígenas, ele representa uma oportunidade importante para o Canadá acessar mercados alternativos. Com a crescente demanda por energia na Ásia, particularmente na China, o Canadá pode encontrar novos compradores para seu petróleo, reduzindo a alavancagem econômica que o Zeust detém sobre sua indústria. De fato, a China se tornou um mercado cada vez mais importante para o petróleo canadense. Nos últimos anos, a China emergiu como um grande player no mercado global de energia, e os produtores de petróleo canadenses estão começando a perceber. Metade das exportações de petróleo do Canadá de Vancouver agora vão para a China. Um fato que pareceria impensável há apenas alguns anos. À medida que as ameaças tarifárias de Trump continuam a pairar, o Canadá pode descobrir que a China é um mercado mais confiável do que os Estados Unidos, especialmente se as tarifas aumentarem o custo do petróleo canadense nos ECOA. Essa mudança para a Ásia também pode servir como um aviso aos Estados Unidos. Se o Canadá se tornar menos dependente dos mercados de petróleo dos EMAMI, isso pode enfraquecer a posição das refinarias americanas, que atualmente processam grande parte do petróleo do Canadá. As refinarias do ZERA podem ser forçadas a comprar petróleo mais caro de outros países, enquanto o Canadá se vê com novos compradores dispostos a pagar preços competitivos. Isso não apenas prejudicaria o domínio do Zimua no mercado de petróleo norte-americano, mas também tornaria o Canadá uma opção mais atraente para os players globais de energia. Além disso, a União Europeia, UE, está surgindo como outros mercado potencial para o petróleo canadense. A UE e o Canadá já assinaram um acordo econômico e comercial
Comercial Abrangente, CETA, que reduziu tarifas e barreiras ao comércio entre as duas regiões. Embora a Europa esteja mais distante do que os EUAS ou a Ásia, o Canadá ainda está explorando a possibilidade de aumentar as exportações para os países europeus, especialmente se os Estados Unidos continuarem a usar tarifas como uma ferramenta de negociação. Se o Canadá puder navegar com sucesso nesses novos mercados, poderá começar a compensar o golpe econômico causado pelas tarifas dos EUAs. Desenvolvimentos trazem à mente uma política da década de 1970, conhecida como terceira opção. Na época, os líderes canadenses buscavam diversificar suas relações comerciais, temendo que uma dependência excessiva dos EUA pudesse deixar o Canadá vulnerável a mudanças na política dos EUA. A ideia por trás da terceira opção era construir laços econômicos mais fortes com países como China, Japão e União Europeia, reduzindo assim a dependência do Canadá dos Estados Unidos. Hoje, enquanto as tarifas de Trump ameaçam desestabilizar a relação comercial, a noção da terceira opção está voltando. Embora a diversificação de mercados e a construção de novas relações comerciais não sejam isentas de desafios, a mudança do Canadá da dependência dos EUAs pode ser exatamente o que o país precisa para proteger seu futuro econômico. No centro deste debate está a forte dependência do Canadá do mercado dos EUAs para seu petróleo. Se o Canadá puder reduzir com sucesso sua dependência dos INEWA para exportações de petróleo, isso poderá mudar a dinâmica econômica na América do Norte. Isso também pode ter grandes implicações para os mercados globais de petróleo. A capacidade do Canadá de encontrar novos compradores para seu petróleo pode enfraquecer as refinarias dos IFOS e os EUA e sua posição no mercado global, e pode aumentar a influência da China no setor de energia. Diante desses desafios, o Canadá questiona seu futuro relacionamento com os Estados Unidos. A imposição de tarifas por Trump é um lembrete de que os EUA não serão mais o parceiro fácil que já foram. A indústria petrolífera do Canadá é uma parte fundamental do relacionamento comercial EUA-Canadá, e se esse relacionamento começar a se desgastar, as consequências econômicas podem ser de longo alcance. À medida que o Canadá explora suas opções e busca novos mercados, fica claro que o cenário do comércio na América do Norte está mudando, e o relacionamento do Canadá com os EUA está agora em um momento crítico. A incerteza em torno do futuro desse relacionamento econômico deixa o Canadá com decisões importantes a tomar. Ele continuará a depender dos Estados Unidos ou buscará novas oportunidades com a China e a UE. Com as tarifas do presidente Trump pairando sobre as negociações comerciais, o Canadá pode ser forçado a explorar alternativas mais rapidamente do que havia previsto originalmente. Os próximos anos serão cruciais para moldar o futuro econômico do Canadá e seu relacionamento com seu vizinho mais próximo. A crescente tensão entre o Canadá e os Estados Unidos pode alterar o equilíbrio econômico global, e as ramificações completas dessa mudança só podem ficar claras nos próximos anos. Concluindo, o atual conflito comercial entre o Canadá e os Estados Unidos representa um ponto de virada significativo no relacionamento econômico entre os dois países. As ameaças contínuas de tarifas e a incerteza em torno das políticas comerciais deixaram o Canadá em uma posição difícil. À medida que o país explora novos mercados, incluindo a China e a UE, sua dependência dos Estados Unidos está sendo reexaminada. Embora o futuro do comércio CETA-EU-Canadá permaneça incerto, uma coisa é clara: o Canadá está determinado a reduzir sua vulnerabilidade e encontrar novos caminhos em uma economia global em rápida mudança. O resultado dessa batalha comercial provavelmente terá um impacto duradouro em ambas as nações e no mercado global de energia.